uma. Ele tinha acabado de contar a parábola dos dois filhos. O pai mandou um filho fazer uma coisa e o filho disse, eu vou, e não foi. E o outro disse, não vou, e foi. E aí ele perguntava qual que fez a vontade do pai. Aí agora eu vou explicar outra para vocês. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a uns lavradores, depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro, e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, bom, o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? E eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e isso procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está citando aqui o Salmo 118, a pedra que foi rejeitada é Ele mesmo, Jesus Cristo. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Eita! E entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Eita! Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Agora vem a melhor parte. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas os consideravam como profeta. Essa aqui no livro de Mateus é uma sequência de 3 parábolas que Jesus faz nos últimos dias da sua vida. Ele está no templo, e no templo, alguns dias daquela última semana, tem a parábola da figueira, tem as perguntas dos religiosos, para quem a gente paga o imposto, paga ou não paga para César? A lei do levirato, a mulher que teve 7 maridos, morreu e ressuscitou na eternidade, de quem vai ser esposa dos 7? Porque eles não criam na ressurreição. Qual o maior mandamento? E algumas perguntas para tentar fazer Jesus cair num tropeço teológico, num tropeço de fé, de confissão, de temor a Deus. E essa última semana, em que Jesus algumas vezes tem esses embates no templo, é quando ele profere essas palavras mais severas. E os religiosos sabem que ele está falando deles. A parábola dos 2 filhos, agora dos lavradores maus, e logo depois ele já engata as bodas do filho. Que um senhor tinha um filho, faz as suas bodas, o seu casamento, chama os amigos e eles não querem vir, rejeitam, e eles não querem participar da festa do seu senhor e da festa do seu filho. Quando Jesus faz uma parábola falando sobre os trabalhadores de uma vinha, ele não está fazendo nada novo. Isso aqui já tinha sido feito lá em Isaías. Nós estamos falando de alguns séculos antes dos impérios que vieram e encamparam tanto Judá quanto Israel. Antes do Império Assírio, antes do Império Babilônico. Isso está em Isaías no capítulo 5, versículo 1. Olha que interessante. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil, cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira, no meio da vinha construiu uma torre, fez também um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Muito parecida, né? E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha, Deus dizendo. E que mais se podia fazer à minha vinha
que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, e não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Olha quanta coisa ruim vai acontecer com a vinha. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Caramba! E quem é essa vinha, Senhor? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. E este esperava retidão, mas eis aí opressão. Olha o fruto que ele esperava. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Não sei se você se lembra da parábola da semana passada, e quando eu falei sobre o reino de Israel e o reino de Judá e a sua decadência e fim. Todos os profetas do Antigo Testamento falavam a respeito do pecado de Israel e de Judá. O único que não fez isso foi Jonas. Porque Jonas foi profetizar em Nínive, que era a terra dos assírios. Todos os outros profetas profetizaram ou em Israel, ou em Judá, ou em ambos. E a palavra dos profetas sempre foi uma palavra de juízo contra o pecado, contra a injustiça, contra a opressão, contra a prostituição e contra a maldade do povo, e contra a idolatria do povo a outros deuses. Obviamente que o profeta dizia o que seria bênção e o que seria maldição, mediante a atitude do povo, não era de graça, não era um papel de adivinhação. Aliás, você que gosta de falar de ministério profético, estude os profetas então. E veja que o papel profético é o papel dos servos do Senhor que vêm até os lavradores para dizer, cadê o fruto que Deus está esperando? E na parábola, como na palavra também de Isaías, os servos e os profetas são sempre chutados e rejeitados. Porque na verdade nós não entendemos o que significa a palavra profética de Deus, que é aquela que me admoesta e que me coloca de novo no rumo de Deus. Poxa, mas eu pensei que a palavra profética era uma previsão do futuro, de coisas boas que iriam acontecer. Relaxa, irmão, você não precisa de uma palavra boa para o futuro para saber que Deus vai te abençoar. Você precisa de alguma? Ele é bom, Ele morreu na cruz por nós. Não se preocupe se você tem alguma profecia de algo bom que vai acontecer, para que isso aconteça. As coisas não acontecem na nossa vida porque alguém disse, eis que te digo. Mas porque a nossa vida está de verdade nas mãos do Senhor. E Ele é bom. O tempo todo a gente canta isso, mas a gente não acredita. E os profetas fazem esse papel de sempre dizer por que a vinha não está produzindo o fruto de justiça que Deus quer. O interessante é que os religiosos ficaram bravos porque eles sabiam o papel que eles ocupavam na nação. Nesse momento aqui na Judéia, dominada pelo Império Romano, nós podemos contabilizar aproximadamente meio milênio falando sobre Judá. Se falarmos sobre Israel, uns 700 anos, em que o povo estava subjugado e não era mais uma nação. Como falei semana passada, em 722 Israel deixou de existir, invadido pelos assírios, e 500 e alguma coisa, 586, agora não me fala a memória, a Babilônia invade Judá e destrói aquela nação e os leva cativos. Então, pegando a data de Judá, pelo menos meio milênio, porque quando a Babilônia sucumbe aos persas, e os persas com Ciro tomam aquela região, Judá continua lá subjugada. E depois de um tempo vem 331 a.C., Alexandre o Grande com a Grécia, chega na Judéia, domina o império dos persas, encampa tudo, mas Judá continua ali. E em 63 a.C. chega Pompeu, o romano, e toma o império grego, e a Judéia continua ali. Então, nesse momento aqui, estamos falando de aproximadamente 500 anos desde do Império Babilônico, pegando a data do Império Babilônico, em que esse povo não era povo de Israel, povo de Judá, não tinha rei, não tinha quem governasse. O governo era um imperador estrangeiro, no caso agora, César. Na verdade, na Judéia, para se manter a Pax Romana, a paz e não ter rebeliões, eles permitiam que os judeus tivessem a sua religião. Tinha o templo, tinha a leitura da lei,
tinha a sua cultura em parte mantida. Eles permitiam que houvesse o sinédrio, que era como uma corte de julgamento da religião, para manter a conduta do povo dentro dos parâmetros de Deus. Porém, isso acontecia mediante uma troca. Já não era mais um regime de sucessão e unção para o sacerdócio, mas era uma escolha do Império Romano. Tanto é que nos dias de Jesus você tinha Anás e Caifás. Não era o pai morre e o filho recebe a unção. Era genro e sogro. Esse acordo com Roma servia para se manter o povo em paz, mesmo debaixo dos impostos romanos. E quando isso acontece, você tem essa religião como uma grande aristocracia dentro da Judéia, dentro de Jerusalém, dentro do povo chamado povo judeu. Eles tinham benefícios, eles tinham o direito de manter o comércio do templo, de vender os animais, mas mais do que isso, de ter um comportamento bancário, de instituição financeira, porque dentro do templo só podia se usar o ciclo. Quem chegava com a moeda denário romano ou uma dracma grega tinha que trocar pelo ciclo, e esse câmbio era feito pelos religiosos. Então havia um grande negócio sendo mantido e um distanciamento gigantesco de verdade do que significava uma liderança religiosa levar um povo a Deus. Eles ocupavam esse papel de liderança sobre o povo, porque na verdade, mesmo que o povo tivesse um rei, você sabe que nunca foi um rei que governou nem Israel e nem Judá, porque esse rei deveria ser submisso à palavra de Deus, não era a vontade dele. Ele era uma figura que ocupava uma posição para que regesse aquela nação segundo os princípios de Deus. E o sacerdote também conduzia e oficiava diante do povo o louvor, a adoração e as ofertas a Deus de um povo que servia a Deus. O sistema dos sacerdotes tinha uma sequência de filho, pai, nação sacerdotal. Aliás, a tribo de Levi, você sabe que não tinha herança na terra, lembra? A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. Quando a terra foi dividida em 12, na época de Josué, os levitas não receberam uma parte. Então como é que dividiu em 12? Porque a tribo de José foi dividida em duas, Manassés e Efraim. Porque segundo Deus, o levita não teria herança na terra, a sua herança seria o Senhor. Não se preocupa com comércio, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com o que você compra, com o que você vende, não se preocupa com uma propriedade, você não precisa disso, você serve a Deus e o Senhor te sustenta. Não é bem o que acontecia nessa época, porque os descendentes de Levi que cuidavam do templo, cuidavam do negócio, cuidavam da lojinha, cuidavam de uma grande instituição financeira / religiosa. Além de ter também a liderança do povo. Você só mantém um povo subserviente ao Império Romano quando você tem um interlocutor que tem uma posição de respeito, no caso a religião, para que isso seja mantido em paz. Os fariseus não eram tão a favor disso, mas não que eles fossem completamente contra Roma, é que eles queriam ser os interlocutores. Talvez a diferença viesse dos sicários, dos zelotes, dos essênios que preferiram se afastar de tudo isso e ir para o deserto. Mas nós estamos falando de uma liderança diante do povo que cuidava de uma vinha que não lhe pertencia. Ele não teria nem direito à herança na terra. Que deveria conduzir um povo para que ele desse frutos a Deus. Que conduzia um povo para que o seu coração fosse contrito. Era bem provável que você encontrasse mais gente no meio da população que amava a Deus do que na casta de gente que cuidava da liderança, do sacerdócio, os saduceus em questão. E essa parábola de Jesus fala a respeito dos profetas que por muitas vezes disseram isso e não foram ouvidos. Por isso o juízo de Deus veio sobre Israel e sobre Judá. E por isso ser profeta é ser vidraça, porque todo profeta é perseguido. Obviamente, porque ele não fala coisas boas. A palavra de Isaías era exatamente contra a liderança de Israel e de Judá. E se você ler os outros profetas todos, você deveria fazer isso. Se você ler Jeremias, tinham os profetas a tiracolo do rei que dizia: não, está tudo bem, você é uma bênção, Deus é bom, eis que te digo, Deus vai nos abençoar. E Jeremias falou: até parece, capaz. Nada.
Estou falando a palavra de Deus. Vai vir aí a Babilônia e vai acabar com tudo. Aí ele foi perseguido, jogado numa cisterna. Nós temos que ir contra os falsos profetas. Não adianta. O falso profeta não é uma interferência naquilo que é sagrado de Deus. O falso profeta é o resultado do coração do povo de Deus. Porque o falso profeta só existe porque existe um povo que quer ouvir o que ele quer dizer. O falso profeta não é um problema externo que vem destruir o que está acontecendo de bom dentro da comunidade da fé. Não. O falso profeta não é um enviado de Satanás para nos enganar. Não. O falso profeta é resultado dos nossos desejos e da nossa vontade. E ele é resultado do que nós gostamos de ouvir. Por isso ele cresce. Por isso existem tantos. Porque existe plateia, existe aplauso, tem uma claque. Existe toda uma ufanação sobre esse ministério. No caso dos sacerdotes que conduziam esse povo, quando vinham os verdadeiros profetas, os servos, dizendo: olha, o Senhor quer a parte dele dos frutos. Os arrendadores da terra, os lavradores diziam não, e maltratavam esses servos. Havia 3 tipos de arrendamento de terra nesta época, na Judéia, na Palestina, que estava sob o domínio dos romanos, na cultura. Uma delas, a primeira, é arrendar uma terra, produz o fruto. De acordo com o que a terra produz, o dono da terra tem uma percentagem, um percentual, e o arrendador fica com uma outra porcentagem. Esse era um tipo de arrendamento. O outro tipo era o fruto fixo. O dono da terra dizia: você vai produzir a terra, eu não quero saber se choveu ou se fez sol. Eu quero tanto de fruto para mim. Se você não conseguiu, o azar é seu, eu quero a minha parte. Era o fruto fixo. Mas havia também um arrendamento por dinheiro. Você paga tanto em dinheiro pela terra e o fruto, o problema é seu, se der ou se não der. Por essa parábola, parece que o modelo do arrendamento foi o primeiro. Porque os servos foram procurar a parte do seu senhor. Mas ele tinha um juízo contra aqueles homens, porque além de não receber o fruto, a sua parte, porque isso poderia acontecer se tivesse uma escassez, uma seca, mas porque havia maldade naqueles homens. Porque o lavrador que está na terra, ele não está ali apenas para trazer o fruto, mas o fruto também é resultado da bondade do seu coração. Esses 3 modelos de arrendamento que existiam, não representa completamente o que está na parábola, porque o da parábola, os caras eram tão maus que eles acharam que se matassem o filho do dono, tomariam posse da terra. Olha que louco. Não havia esse modelo de arrendamento, você cuida da terra e se morrer o filho do dono você fica com a terra. Não tinha esse modelo. Essa é uma apropriação de algo que não lhe pertence. O ser humano é um lavrador mau. A gente recebe muito do que é de Deus. Desde quando, Zé? Desde o Éden. Que a gente quer dizer: eu decido o que é o bem e o que é o mal, a terra é minha. O homem versa muito mal os bens de Deus que estão à sua disposição. Nós somos maus lavradores. Quando será que foi que a palavra de Deus, a sua lei, as palavras dos profetas, os sinais de Deus ao longo da história, que deveriam fazer com que o ser humano amasse a Deus e se devotasse a Ele? Quando foi na vida de cada um que essa voluntariedade de gratidão, de ouvir, obedecer e andar com Deus, se transformou numa regra, num conjunto de ritos, a ponto da religião
de Deus, do povo de Deus, no templo de Deus, dos sacerdotes ungidos por Deus, de uma tribo, de um povo de Deus, ser contra o próprio Deus. Quando foi na nossa vida em que nós abraçamos a ideia de que o nosso comportamento ritualístico é tudo que nós precisamos e não a nossa devoção de coração? Pode ser que você esteja aqui dentro dessas 4 paredes que nós não tão acertadamente chamamos de igreja. Como é que é lá na igreja, hein, Zé, na Casa da Rocha? Ela é mais feliz, ela é mais solta, ela é mais rígida? Ela é mais tradicional, ela é mais informal? Me explica como é que é lá a igreja. Eu vou falar, putz, não sei, cara. Porque, veja, eu posso perguntar para uma cadeira se ela é mais formal ou informal. Para o endereço, para a porta, para as paredes ou para o chão. O que você quer dizer quando você diz como é que é lá? Porque não existe lá. Não existe nada aqui. Isso aqui não representa absolutamente nada. O que existe é aqui e aí. O ajuntamento é resultado do que somos e não o contrário. Eu brinquei hoje de manhã. Quando você vem aqui, você pensa em churrasco ou posto de gasolina? Brinquei aqui hoje às 9. Posto de gasolina é aquilo assim, se eu não for lá e não colocar gasolina, não consigo andar essa semana. É o lugar que eu vou e ele me entrega todo o potencial que eu preciso para eu existir. Isso é um jeito de pensar a comunidade. Não estou dizendo que isso não aconteça em parte. Não estou dizendo que em parte esse lugar não seja um lugar, e não é o lugar, mas esse ajuntamento de pessoas não seja abençoador, que nos alimente e nos proporciona crescimento e edificação. Sim, mas eu gosto mais de pensar a igreja como churrasco na casa do meu cunhado, do meu irmão. Que quando fala assim, ó, vai ter um churrasquinho aqui. Eita! Eu vou levar uma peça de picanha. Oh, legal. O outro meu cunhado fala, vou levar linguiça. O outro irmão fala, deixa aqui, eu vou levar farofa. A Blanche vai falar, vou fazer um cheesecake. Eu não sei se você sabe, mas quando fala que vai ter uma festa, a gente vai se encontrar, final de ano, Natal, a gente fica, o que eu vou levar? Como é que vai ser? Quem vai no meu carro? Você vai, você pode ir, não pode? Eu vou levar isso aqui, quantos Coca-Cola tem que levar? Coca-Cola não, faz mal, né? Mas uma vez só pode. Eu tomei 365 vezes no ano, porque uma vez só, cada dia pode, então... E assim, a gente já vive a festa antes, e a alegria que a gente tem no coração, a vontade de reencontrar os parentes e os amigos, pode ser na casa de um amigo, comer uma pizza, de levar, sei lá, um suco, uma garrafa de vinho, parece que aquela alegria vai junto com a gente. E aí você está chegando de viagem e fala, olha, eu trouxe aqui um aparador de panela para a sua casa nova. Ai, que legal, não precisava, era só para a gente comer uma pizza, mas a minha alegria eu trago para cá. Quando foi que nós perdemos a ideia de que somos um santuário da habitação de Deus? Que nós não nos dirigimos a um santuário. E de que esse ajuntamento não é um culto. Cada um de nós somos o culto em tudo que fazemos. E que o fruto que agrada a Deus não é só a música que eu canto, a reza que eu faço no lugar chamado templo. Mas é a justiça que eu pratico, é o testemunho de vida transformada que eu sou, em todo o meu amor, em toda a minha paz, justiça, retidão, santidade, ética, ordem. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Não é um sacrifício de um ritual que eu produzo, mas é o sacrifício que eu sou, lutando contra a minha vontade para ser um servo que agrada a Deus. O ajuntamento dominical é quando todos os cultos se juntam para juntos celebrarem a Deus e edificarem uns aos outros. É mais parecido com o churrasco. A palavra que eu digo aqui a você, ela está em conformidade com aquela que você vai ler amanhã cedo quando você levantar e na terça-feira, na sua leitura diária do Evangelho que te alimenta.
E o louvor que a gente canta, muito legal, que a gente se divertiu aqui com o Vavá, ele não cantou Let It Be até o final. O Senhor, Deus perguntou por que não. Próxima vez vai até o fim. Mas não é isso. O louvor não é o que alguém produz aqui na frente para que você seja, aquela pessoa dirige, ela me envolve. Não, não é o que eu sou eu que te envolvo. Se o Espírito de Deus que habita na tua vida, do sangue que cobriu a tua vida, que te salvou, da palavra que habita em você, do templo que você é, vai ser alguma coisa que eu vou dizer aqui que vai te envolver para o louvor? Vai ser um parangolé ou uma dancinha que eu vou inventar, uma palavra de efeito, de poder, que vai fazer você adorar a Deus? Se o sacrifício da cruz e essa santa palavra e o Espírito que habita em você não produz adoração dentro de você, o que eu fizer aqui vai ser apenas emocionalismo. Agora, se você traz para o churrasco um pouco da tua adoração, a igreja está xoxa hoje, está mesmo. E eu sei que os irmãos que dirigem o louvor, às vezes falam, poxa irmão, você está devagar, hein? A gente tenta te puxar, mas não adianta muito. Porque você já chegou aqui assim. Não é o que eu consigo fazer com você. É o que você está fazendo. Você veio sem maionese, sem farofa. Você não trouxe coca nem pudim. Você é aquele que vem para a festa de barriga cheia, barriga vazia e nem lava a louça. Porque pelo menos, quando você não leva nada, lava a louça pelo menos, tá bom? Aqui não tem nada a ver com a pregação, tá? Mas é um conselho. Já que tem tanto pastor que é coaching, agora você é coaching para você. Recebe no teu coração, irmão. Toma posse agora. Quando você vai, ainda fica lá, que nem um pachá. Quer que a gente te abana? Vai lavar a louça, varre alguma coisa aí. Joga os descartáveis no lixo, né? Lava a grelha. Recolhe os papel. Só quer comer. O que você acha que é isso aqui? Que tipo de fruto nós estamos oferecendo na vinha que Deus deixou para nós? Só espuma? A gente pode ter música, a gente pode se juntar aqui, tem pregação, fala aleluia, levanta a mão. Mas é provável que aqui no nosso meio, não sei, estou chutando, mas eu acho que eu não erro, tem gente aqui que está completamente vazia de Deus. Que você não lê a sua palavra, que você não ora, que você não tem uma vida de comunhão. Que você não gasta tempo ou não acha importante que você de verdade se relacione com Ele dia a dia. E você terceiriza a sua espiritualidade a uma entidade chamada igreja, um negócio religioso, que vai te instigar e produzir em você adoração, comunhão, crescimento. Eu não adoro porque a igreja tem um louvor frio. Eu não sei nada porque a igreja não discipula. Eu não conheço as pessoas porque não tem grupo de comunhão. Você pode jogar isso nas costas da comunidade. Ou você pode compreender que o Espírito de Deus habita em você. Aquela Bíblia de papel que você não usa mais porque não usa mais de papel, por isso você tem um aplicativo que você também não usa. Nós somos péssimos lavradores. E se algum profeta vier dizer isso para a gente mete uma pedrada na cabeça dele, porque eu quero que o profeta fale o que eu vou ganhar amanhã, se eu vou viajar, se eu vou ser promovido, ou se eu vou casar com uma menina bonita ou com um cara cheio de grana. Porque eu vou na igreja para que Deus me abençoe, porque eu quero cumprir um rito para receber um benefício. E aí Deus fala, mas e o fruto? Eu estou matando o filho todo dia. O pior não é o filme que a gente assiste, que a gente chora porque Jesus foi para a cruz. A gente crucifica Ele todo dia quando a gente faz a nossa vontade e não a dele. E a gente não chora por isso. Mas isso não é só agora. Isso é desde o Éden. Quando o homem tira Deus da equação para dizer Ele mesmo o que vai ser o bem e o mal. E sempre a gente diz que é o bem. O que eu faço está sempre certo. Errado é o outro. Como diz aquele profeta Homer Simpson, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Essa pregação era a pregação da semana passada, na verdade. Eu não sabia se eu abria a série com aquela que nós falamos ou com essa aqui. Mas eu achei que essa aqui ficava melhor em segundo lugar, porque a gente entende a partir daquele movimento decadente de Israel. Por isso, e tem tanta gente hoje que está preocupada, Zé, quem está certo? Israel, o Hamas, Palestina? Fala, quem está certo é Jesus, o ser humano está tudo errado. Achando que Deus pertence a uma etnia.
A partir de Cristo, quando ele diz na parábola, eu vou tirar a vinha de vocês e vou dar para um outro povo que produz fruto, é porque a partir de Cristo não tem mais nem Judá nem Israel. A partir de Cristo tem corações que temem a Cristo. Esse é o povo de Deus. Seja brasileiro, nordestino, até corintianos ele tem aceitado nos últimos tempos. Aleluia, tamanha misericórdia. Deus. E nós ainda achamos que é o rito que eu vou cumprir, que é... Aliás, é interessante como a gente ainda discute quem a gente vai apoiar nas eleições. Eu não estou falando de agora, tá? Eu estou falando de César, Pilatos, Herodes. Herodes Filipe ou Herodes Antipas? Quem eu gosto mais? O Lisânias ou o Pilatos? Quem é o melhor tetrarca desses 4 na Judéia? Porque nós achamos que a lógica do bem-estar na terra depende do conluio ou subserviência com quem opera o comando do poder. Ainda que eu possa achar que tenha bons motivos dentro da Palestina, e acho que sim, e também em Israel, acho que sim. Mas achar que Deus escolheu um lado, Deus assinou aquela metralhadora e não a sua granada, eu não consigo pensar dessa forma. Porque o Evangelho está muito acima dessas categorias que tentam harmonizar as relações na terra. Não estamos falando de Evangelho, nós estamos falando de morte para esse caos e uma nova vida para um mundo que não existe. Por isso que nós somos chamados de estrangeiros. Em terra estranha estou, sou forasteiro aqui, meu lar é lá no céu. Ninguém lembra dessa? Eu sou peregrino aqui. Eu ando aqui, mas eu nunca vou me encaixar nisso aqui. Porque minha cabeça gira com uma outra lógica. Fui transferido para trabalhar nessa empresa, mas eu não tenho nada desse país e dessa cultura. Eu convivo aqui, mas sempre que eu posso, eu compro um arroz diferente para tentar fazer uma feijoada em casa. Tem algum mercado brasileiro aqui nesse país? Porque eu não sou daqui. Eu até convivo aqui, ando nas ruas, falo a mesma língua, mas eu nunca me encaixo aqui. Porque essa lógica, qualquer que seja, ideológica, qualquer que seja, pode até achar em algum momento, algumas intersecções do que eu digo, isso aqui eu acho legal aqui, isso aqui eu acho legal aqui. Mas eu não sou daqui. É por isso que a gente não tem, falei semana passada, nem bandeira de Israel e nem fotografia de presidente algum aqui. Não porque eu sou contra ou a favor, é porque não é isso. É porque não é isso. Nós somos filhos de Deus, nessa terra que nós vivemos, que não é o nosso destino final. Enquanto a gente está aqui, a gente vive aqui com a cabeça de quem é de lá. Porque a gente é de outro lugar. Praticamos uma justiça aqui, que esse ou aquele vai achar que eu estou com eles, mas eu não estou. O que eu faço e por que eu faço o que eu faço tem a ver com o evangelho que eu creio e com o novo ser que eu sou. E o fruto que eu gero é para a glória do meu Deus. Porque até essa vida que eu tenho, essa terra que eu sou, tudo veio dele. E eu não consigo me imaginar tendo, sendo e vivendo o que eu vivo, sem pensar que tudo isso é dádiva de Deus.